Você já sentiu que a sua história terminou antes da hora? Que não há mais volta? Que tudo está selado como uma tumba fria e silenciosa? Mas, e se eu te dissesse que esse não é o fim, e sim o começo? O domingo de ressurreição não foi apenas um milagre sobrenatural. Foi o ato definitivo de amor e poder divino que mudou para sempre a sua história. Não foi apenas Jesus saindo do sepulcro. Foi a sua liberdade saindo com ele, o seu passado sendo vencido e a sua nova vida nascendo ao mesmo tempo. Porque quando ele se levantou, também se levantou o seu propósito. Quando a pedra foi removida, também foram removidas as suas correntes. Este dia não é apenas para celebrar, é para despertar. Antes de continuar, repita comigo em voz alta: a ressurreição dele é o meu ponto de partida. Eu não estou mais preso ao que morreu. Hoje eu começo a viver de verdade. Prepare-se, porque hoje não estamos apenas lembrando um evento. Hoje estamos ativando uma promessa cumprida em você. Vamos começar. Número 1, 1 Coríntios 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Imagine por um momento que tudo em que você crê, tudo o que você viveu com Deus, toda a sua esperança, todo o seu consolo, desmoronasse porque uma única coisa não tivesse acontecido: a ressurreição de Cristo. Você percebe o peso dessa verdade? Paulo disse sem rodeios: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não foi uma metáfora nem um recurso dramático. Foi uma declaração direta. Sem ressurreição, não existe cristianismo. Sem ressurreição, nossa fé seria apenas uma ilusão piedosa, uma filosofia entre muitas, uma esperança sem fundamento. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. E esse fato muda tudo. A ressurreição não é apenas o fecho de uma história inspiradora. É o pilar que sustenta todo o edifício da nossa fé. Sem ela, cada promessa de Jesus ficaria suspensa, sem base. Mas com ela, tudo o que ele disse se torna irrefutável, invencível, eterno. É a diferença entre ter uma religião morta, baseada em códigos morais, e ter uma fé viva, baseada em uma pessoa viva. Jesus não é uma lembrança nem uma figura simbólica. Ele está vivo. E porque ele vive, você também pode viver de verdade. Isso não é uma inspiração poética. É uma verdade com implicações concretas. Quando entendemos que o túmulo está vazio e que a morte não pôde reter Jesus, então cada promessa do Evangelho se torna inabalável. O perdão, a restauração, a nova vida, o propósito, a vitória sobre o pecado, tudo está selado pela ressurreição. Não estamos apostando nossa fé em uma boa ideia ou em uma emoção bonita, mas em um fato histórico. E isso muda radicalmente como vivemos, como sofremos, como perseveramos. Pense nos discípulos. Antes da ressurreição, estavam quebrados, escondidos, cheios de medo. Pedro havia negado Jesus. Tomé duvidava de tudo. Os outros simplesmente desapareceram. Mas depois de se encontrarem com o Cristo ressuscitado, algo mudou para sempre. O medo virou fogo. A covardia virou convicção. Eles saíram ao mundo com uma mensagem que não podiam calar, ainda que isso lhes custasse a vida. O que pode explicar tamanha transformação, senão a certeza de que aquele que estava morto agora vive? E não é só isso. A ressurreição não é um evento isolado do passado. É uma primícia. É a garantia do que ainda virá. É como a luz da alvorada que assegura que o dia já começou. Jesus ressuscitado é a prova de que você também ressuscitará, de que o que você vive aqui não é o fim, de que a dor não tem a última palavra, de que cada lágrima será enxugada e cada ferida curada. Nossa fé não é apenas para suportar este mundo, mas para nos projetar para a eternidade com uma esperança firme. Mesmo no plano racional, a ressurreição se sustenta. Os testemunhos, o túmulo vazio, a transformação radical das testemunhas, o crescimento imparável da igreja primitiva, tudo aponta para uma verdade que não pode ser ignorada.
Não cremos de forma cega. Nossa fé tem evidências, raízes, testemunhas. E isso não apenas responde às perguntas dos céticos, como fortalece os crentes nos momentos de tempestade. Porque sim, chegarão momentos em que você duvidará, em que a dor fará você questionar, em que o silêncio de Deus parecerá mais alto do que sua presença. Mas nesses momentos, lembre-se, o túmulo está vazio. Jesus venceu, e se ele venceu, você também pode vencer. A fé não elimina as dificuldades, mas fundamenta tudo em uma rocha inabalável. E essa rocha é Cristo, ressuscitado, vivo contigo. A ressurreição não é apenas uma celebração anual, é uma realidade diária. Não é apenas o final de uma história, é o começo da sua. É o selo de que tudo o que Cristo fez na cruz foi suficiente e de que tudo o que Ele ainda fará na sua vida está garantido. É a certeza de que você não está sozinho, de que há poder disponível hoje, de que sua fé não é vã, mas poderosa. Porque Ele vive, você também viverá. Então hoje, pergunte a si mesmo: minha fé está ancorada em um Jesus simbólico ou em um Jesus ressuscitado? Eu caminho com a certeza de que a morte foi vencida. Eu vivo como alguém que já foi liberto. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi o início de uma nova história, a sua. E nela, Cristo é o protagonista que nunca te deixará. Número 2, Romanos 6, versículo 4. Porque fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Esta não é uma frase simbólica, é uma verdade espiritual poderosa. No momento em que você decidiu seguir a Cristo, algo profundo aconteceu. Você não apenas acreditou em uma mensagem, você morreu. Assim como Jesus foi sepultado, você também foi sepultado espiritualmente com ele. E assim como ele ressuscitou pela glória do Pai, você também foi chamado a viver de uma maneira completamente nova. Não é uma melhoria, não é uma atualização da sua antiga vida, é uma nova criação. Uma existência completamente diferente, impulsionada pelo poder da ressurreição. O batismo não é apenas um ato externo, nem uma cerimônia religiosa a mais. É uma declaração de identidade, é um sinal visível de que você se identifica plenamente com o que Jesus fez. A cruz dele foi a sua cruz, o túmulo dele foi o seu túmulo. A ressurreição dele agora é o seu ponto de partida. Morrer para o pecado, morrer para a velha natureza, morrer para aquilo que antes te definia. O que isso significa na prática? Significa que seus antigos padrões mentais, seus vícios, seus hábitos autodestrutivos, suas máscaras sociais, suas falsas identidades, tudo isso foi sepultado. Já não define quem você é. Mas, para que haja ressurreição, algo precisa morrer primeiro. Muitas vezes, queremos experimentar o poder de Deus sem abrir mão do que nos prende. Queremos uma vida nova, mas nos apegamos a pensamentos antigos. Queremos paz, mas não queremos soltar o ressentimento. Queremos propósito, mas continuamos vivendo para agradar ao mundo. A verdade é que você não pode ter vida nova sem passar pela cruz. E não pode ressuscitar com Cristo se não estiver disposto a morrer com Ele. Essa morte espiritual não é dolorosa fisicamente, mas é desafiadora. Requer rendição, requer dizer adeus ao que já não tem mais lugar no seu destino. É aqui que muitos ficam pelo caminho, porque desejam uma mudança superficial, algo confortável, sem renúncia. Mas o Evangelho não é cosmética, é transformação. Cristo não veio retocar a sua vida, veio refazê-la. Quando se fala de novidade de vida, fala-se de uma reconstrução completa. Deus não apenas te dá novas regras, Ele te dá um novo coração. Ele te transforma de dentro para fora. Ele te dá uma nova mente, uma nova maneira de ver, de decidir, de sentir. É uma mudança radical, uma recriação do zero. E essa recriação tem consequências visíveis.
Você começa a desejar o que antes ignorava. Começa a rejeitar o que antes justificava. Começa a caminhar diferente, a falar diferente, a pensar como alguém que saiu da sepultura com Cristo. Mas essa vida nova não é apenas uma experiência do passado. É uma caminhada diária. Paulo diz: assim também andemos nós em novidade de vida. Ele não diz andamos no passado. Ele diz andemos em presente contínuo, ou seja, todos os dias há decisões a serem tomadas. Todos os dias há um velho eu que tenta ressuscitar, mas você o lembra de que já foi sepultado. Todos os dias você tem a oportunidade de escolher viver como uma nova criatura ou voltar aos hábitos do sepulcro. Andar em novidade de vida é um exercício diário de coerência com sua nova identidade. Você não está tentando se tornar algo. Você já é por Cristo. Agora só precisa viver à altura disso. Essa transformação pode parecer misteriosa, mas a própria natureza nos oferece um espelho. Pense em uma lagarta. Para se tornar borboleta, ela precisa morrer em sua forma anterior. Precisa se deixar envolver em um casulo. Há um processo na escuridão, onde tudo o que ela conhecia deixa de existir. E então, quando parece que tudo acabou, ela emerge transformada. Não rasteja mais pelo chão. Agora, ela voa. É exatamente isso que Deus quer fazer com você. Não te melhorar, não te maquiar espiritualmente, mas revelar seu verdadeiro design. O design original que só pode emergir quando você está disposto a morrer para viver. E esse processo não é algo que você caminha sozinho. O batismo também representa nossa incorporação em uma família espiritual. Você não foi apenas sepultado com Cristo, foi incorporado ao seu corpo, ao seu povo. Essa nova vida não se vive em isolamento. Vive-se em comunidade, fortalece-se na comunhão, afirma-se no caminhar com outros que também estão sendo transformados. E é aí que descobrimos que, embora a batalha para deixar o velho possa ser difícil, nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está com você. Seus irmãos na fé te cercam e o próprio Cristo vai adiante. A ressurreição não apenas mudou o seu destino, mudou a sua identidade. Mas essa identidade não se ativa sozinha. Ela se caminha, se vive, se respira, todos os dias. Hoje você pode escolher continuar vivendo como se ainda estivesse no túmulo, ou pode sair, em fé, para viver na plenitude da sua nova vida. Deus já fez a parte dele. Agora o desafio é seu. Você vai permanecer na sepultura ou vai caminhar como ressuscitado? Número 3. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, não é uma suposição, não é uma condição incerta, é uma realidade para todo aquele que nasceu de novo. Você não está esperando ressuscitar um dia no futuro. Você já foi ressuscitado em espírito, já participa da vida de Cristo, já foi trasladado do reino das trevas para o reino da sua luz maravilhosa. Mas agora vem o desafio: viver como alguém ressuscitado. E isso começa por onde você olha, por onde você coloca o foco da sua vida, pelas coisas que você decide buscar a cada dia. A ressurreição com Cristo não é apenas uma mudança de estado espiritual, é uma reorientação radical de tudo o que você valoriza, persegue e prioriza. Buscai as coisas que são de cima. O que você está buscando no seu dia a dia? O que ocupa seus pensamentos, seus anseios, suas decisões? Porque o que você busca determina a quem você pertence. Se você realmente foi ressuscitado com Cristo, sua bússola interna já não aponta para este mundo. Agora ela aponta para o céu. Mas isso não acontece automaticamente. Paulo não diz: espere que o celestial invada sua vida. Ele diz: busque. Isso implica intenção, disciplina,
Escolha constante, em meio ao ruído do mundo, às exigências diárias, às distrações digitais, às preocupações com o amanhã, Deus te chama a levantar os olhos, a lembrar onde está o seu verdadeiro lar. A palavra buscar não é passiva, não é uma atitude contemplativa. É um verbo ativo que implica movimento e esforço. É como o tesouro escondido no campo de que Jesus falou. Ninguém o encontra por acidente. O encontra quem cava, quem persiste, quem o faz prioridade. Buscar o que é de cima é formar uma mentalidade espiritual. É cultivar uma sensibilidade ao céu em meio ao pó do cotidiano. Não se trata de negar a realidade da terra, mas de colocá-la no lugar certo, debaixo do governo do Eterno. E então vem a segunda ordem: pensai nas coisas que são de cima. Aí está o coração do chamado, porque onde você coloca seu foco, para lá vai a sua vida. Se sua mente está presa nas coisas da terra, no medo, na comparação, na ansiedade pelo futuro, na necessidade constante de aprovação, então será impossível experimentar a vida nova que já foi dada a você. O foco determina a direção, e a direção, o destino. Por isso, Deus nos convida a reeducar nossa mente, a renová-la, a pensar a partir da ressurreição e não da ruína. Quando o seu olhar está no eterno, o terreno perde seu domínio. As riquezas deixam de te governar. O sucesso humano já não te seduz. O reconhecimento não te escraviza. Por quê? Porque você entende que tudo isso é passageiro, que o que hoje parece sólido, amanhã se desfaz, e que o que é invisível aos olhos é o que permanece. Essa é a chave da verdadeira liberdade. Não viver fugindo do mundo, mas enxergando-o de uma perspectiva mais alta. Desde o trono onde Cristo reina, desde a vitória que já foi assegurada, desde a esperança que não se quebra. Mas como buscar isso na prática? Como fixar a mente no que é de cima, vivendo em um mundo que constantemente aponta para baixo? Através de hábitos, através de tempo na palavra, em oração, em adoração, através de conversas que te elevem e não que te desgastem, através de decisões conscientes que mostrem que o seu coração já não está aqui, mas lá. E, acima de tudo, através de uma comunhão viva com Jesus, que não apenas está sentado à direita de Deus, mas que habita em você pelo seu Espírito. Agora, isso não significa abandonar nossas responsabilidades terrenas. Não se trata de viver como se este mundo não importasse. Pelo contrário, trata-se de viver aqui, mas a partir de outra realidade, com os pés na terra, mas o coração no céu. Fazendo o cotidiano com propósito eterno, amando, trabalhando, servindo, decidindo, mas desde uma identidade superior. E quando isso acontece, tudo muda. Sua maneira de reagir, sua maneira de doar, sua maneira de perdoar, sua maneira de esperar. E há sinais claros quando nosso foco se descentra, a ansiedade se multiplica, o medo se instala, a comparação se intensifica, a paz desaparece, porque voltamos a olhar para baixo, a nos medir por padrões humanos, a depender do aplauso externo. Mas Deus, em sua graça, nos lembra: volte a olhar para cima, lembre-se onde você está sentado, lembre-se com quem você ressuscitou. Buscar as coisas de cima não é escapismo, é realismo superior, é viver conectado à fonte de todo sentido. Cristo está lá, e se Ele reina do alto, você também pode viver a partir dessa vitória. Então hoje, decida levantar o seu olhar, porque a ressurreição não apenas te deu vida, te deu uma nova perspectiva, e com ela um novo foco para caminhar sobre esta terra com propósito celestial. Número 4, Efésios 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Quanto poder é necessário para vencer a morte? Não estamos falando de levantar o ânimo, nem de resolver uma crise econômica ou familiar.
Estamos falando de ressuscitar um corpo que havia sido flagelado, pendurado, traspassado e selado em uma tumba. Você já parou para pensar que o mesmo poder que fez isso está disponível hoje para você? Isso não é apenas um pensamento bonito, é uma revelação transformadora. Paulo, em sua carta aos Efésios, não poupou palavras para descrevê-lo. A suprema grandeza do seu poder, segundo a operação da força do seu poder. Ele está dizendo: não há nada igual em todo o universo. E o melhor de tudo é que não é uma lembrança do passado, é uma força ativa no seu presente. Esse poder não está em um museu espiritual, não é uma relíquia guardada para lembrar o que Deus fez um dia. É uma corrente viva, fluindo hoje, disponível para todo aquele que crê. Esse poder não é algo que apenas admiramos, é algo que podemos experimentar. Como? Através da fé. Paulo foi claro: para conosco os que cremos. Não para os mais fortes, não para os mais capacitados, não para os perfeitos, mas para os que creem. Para os que, mesmo em meio à sua fraqueza, decidem confiar. A fé é o interruptor que conecta nossa impotência à sua onipotência. É como um plugue que ativa toda a energia do céu dentro das nossas situações terrenas. E aqui está o mais impressionante. Esse poder não se limita a ressuscitar mortos físicos. Ele se especializa em reviver o que já havíamos enterrado. Vidas marcadas pela culpa, casamentos destruídos, vícios que roubam a dignidade, medos que paralisam, hábitos que destroem nossa identidade. O poder ressuscitador de Deus não apenas reanima, ele transforma. Não apenas remenda o que está quebrado, mas cria algo completamente novo, onde antes havia apenas ruína. Assim como o corpo de Jesus não voltou à vida como um corpo fraco, mas glorificado, assim também esse poder em você não apenas te tira do buraco, mas te eleva a uma nova posição. E sim, existem muitas áreas onde precisamos desse poder ativo. Alguns precisam dele para serem libertos de vícios que carregam há anos. Outros, para romper ciclos emocionais destrutivos, ansiedade crônica, pensamentos sombrios, depressão, autodesprezo. Há quem precise desse poder para crer novamente, depois de ter sido traído, humilhado, rejeitado. E há quem esteja simplesmente cansado de tentar com suas próprias forças e não ver mudança. Deixe-me te dizer algo com clareza. Seu esforço humano tem um limite, mas o poder de Deus não. E quanto mais você reconhece sua incapacidade, mais espaço dá para que Ele manifeste sua força. Às vezes, nosso maior obstáculo não é o pecado, é o orgulho. Pensar que ainda podemos sozinhos, acreditar que com um pouco mais de disciplina conseguiremos. Mas o Evangelho não é sobre se melhorar pelo esforço, é sobre morrer para nossa força e ressuscitar pelo seu poder. A humildade não é fraqueza, é a chave do céu, é dizer para Deus: eu não posso mais, agora preciso totalmente de Ti. E nesse momento, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos começa a operar no mais profundo do seu ser. Não como uma emoção passageira, mas como uma força constante que te renova dia após dia. Esse poder também tem uma dimensão futura, porque assim como Cristo ressuscitou e foi assentado à direita do Pai, você também tem essa herança. A ressurreição futura está garantida. Mas você não precisa esperar o céu para começar a viver em vitória. Desde já, você pode caminhar como alguém que já foi elevado, como alguém que não luta por vitória, mas a partir da vitória. Não se trata apenas do que Deus pode fazer por você, mas do que Ele já depositou em você através do Espírito Santo. Você tem acesso a uma fonte de vida inesgotável, e essa vida não apenas muda o que você faz, muda quem você é, transforma o que você acredita ser possível, te dá uma nova identidade. Então hoje eu te convido a deixar de viver limitado pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que os outros disseram sobre você. Você tem acesso ao poder que venceu a morte. Não foi apenas um milagre histórico,
Foi o início de uma nova vida que você foi chamado a viver. Hoje, aqui, agora. Creia, confie e deixe que esse poder realize o impossível em você, porque aquilo que Deus ressuscita nunca mais volta a ser o mesmo. Número 5. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Jesus não disse: Eu tenho a ressurreição, nem mesmo eu trago a vida. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Com essa afirmação, ele não apenas revela o seu poder, mas a sua essência. Não estamos falando de uma força externa que ele manipula, mas daquilo que ele é em sua natureza mais profunda. Cristo não é um intermediário para a vida. Ele mesmo é a fonte, a substância, o princípio e o destino final de toda a verdadeira vida. Se você está unido a ele, está unido à vida que vence a morte. E isso muda tudo. Jesus pronunciou essas palavras em um dos momentos mais desconcertantes para o coração humano, diante de uma tumba, a de Lázaro. A cena estava impregnada de choro, de frustração, de perguntas sem respostas. Marta, irmã de Lázaro, diz a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma declaração que muitos de nós já fizemos, de uma forma ou de outra, quando sentimos que Deus chegou tarde. Mas ali, em meio a essa dor tão humana, Jesus não apresenta uma teoria espiritual, apresenta uma pessoa, Ele mesmo. E diz: ainda que esteja morto, viverá. Aqui está uma das paradoxas mais gloriosas da nossa fé. A morte, aquilo que mais tememos, já não tem a última palavra. Não tem o controle, não é o fim. Porque quando Cristo diz viverá, Ele redesenha completamente nossa compreensão da existência. Ele não apenas promete uma reanimação futura, promete uma vida nova que começa aqui e agora. A morte física deixa de ser derrota e passa a ser transição. Não é um ponto final, é uma vírgula na história eterna do crente, mas essa promessa não opera por simples exposição. Requer uma resposta. Por isso Jesus pergunta com intencionalidade: você crê nisso? Não basta que seja verdade, precisa se tornar uma convicção pessoal, algo que você toma, abraça, crê com todo o coração. Porque somente quando essa verdade se torna sua é que ela pode mudar a maneira como você vive e como você morre. A fé não é um detalhe secundário nesta equação. É a chave que abre a porta para essa vida que não termina, para essa segurança que não se abala. E quando você crê de verdade, algo extraordinário acontece. O maior medo que arrasta a humanidade se dissolve. A morte perde a capacidade de dominar seus pensamentos, de limitar suas decisões, de roubar sua paz. Porque se você já não teme morrer, então não há mais nada que temer. Essa verdade te liberta da ansiedade que escraviza o mundo. Permite que você viva com uma coragem que não se explica pela lógica humana. Porque quando você sabe que sua vida está escondida com Cristo em Deus e que nem mesmo a morte pode te separar dele, então você pode viver de verdade. Cristo não apenas prolonga a existência, Cristo transforma a vida. Há uma grande diferença entre estar biologicamente vivo e viver espiritualmente. Muitos existem, poucos vivem presos ao passado, dominados pelo medo, condicionados pelo que os outros pensam, anestesiados por uma rotina sem propósito. Mas Jesus oferece algo radicalmente diferente. Não apenas mais anos, mas mais propósito. Não apenas mais tempo respirando, mas mais profundidade amando, mais alegria servindo, mais esperança caminhando. Essa é a vida eterna, não algo que começa depois da morte, mas algo que começa quando você decide crer. E quando essa promessa se torna real dentro de você, transforma até mesmo as pequenas coisas. Muda suas prioridades, muda o que você valoriza, muda como você investe seu tempo, como enfrenta a adversidade, como se relaciona com as pessoas.
Você sabe que está apenas de passagem, mas não está perdido. Você sabe que a eternidade te espera, mas não vive com pressa, vive com propósito. Porque viver com a certeza da vida eterna não é escapismo, é clareza. E há testemunhos vivos que nos lembram disso. Homens e mulheres que, diante do diagnóstico final, da dor profunda ou da perda irreversível, mantiveram seus olhos fixos em Jesus e disseram com paz, com firmeza, com fé genuína: eu sei em quem tenho crido e sei que nem a morte pode me separar dele. Esse tipo de fé não se constrói da noite para o dia. Ela é cultivada na intimidade com aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e que cumpriu sua promessa. Assim, a ressurreição não foi apenas um milagre espetacular do passado. Foi uma declaração eterna. A morte foi vencida. A vida triunfou. E essa vida agora habita em você se você creu em Jesus. Você já não precisa temer. Você já não está sozinho. Você já não está condenado a viver abaixo do seu propósito. Porque aquele que saiu do sepulcro chama você pelo nome e diz: viva. Número 6. 2 Coríntios 5, versículo 17. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esta não é uma declaração simbólica, nem um desejo espiritual positivo. É uma realidade profunda, poderosa, irreversível. Quando alguém entra em Cristo, algo acontece no invisível que transforma completamente a essência do seu ser. Não é uma melhoria moral, não é uma maquiagem espiritual, é uma recriação desde dentro. O velho eu deixa de ser a autoridade sobre a sua vida. O que você era, o que você fez, o que te definia, já não tem mais poder. Você nasceu de novo, foi feito novo. Você é uma nova criação. E isso é importante entender. Você não se torna uma nova criatura tentando ser melhor. Não é fruto de disciplina, nem de boa conduta, nem de frequentar a igreja toda semana. A condição é uma só: estar em Cristo, unir-se a Ele, render-se a Ele, recebê-lo como Senhor e Salvador. E quando isso acontece, não importa seu passado, sua história ou seus erros, o que você era deixa de ser o centro, porque agora sua identidade está em Jesus. É como se você tivesse sido arrancado de uma velha natureza e transplantado para o DNA do céu. Você é outro, não apenas agindo diferente, mas sendo diferente. As coisas velhas já passaram. Não é que foram esquecidas, é que foram superadas, canceladas, redimidas. Aquilo que te acorrentava, que te marcava, que você carregava em silêncio, tudo isso perdeu autoridade sobre você. Você já não é o que fizeram com você. Já não é o que você mesmo acreditou sobre si. Você já não é o produto dos seus fracassos, nem dos seus pecados, nem das suas feridas. As velhas etiquetas caíram. A voz do acusador foi silenciada, porque quando Cristo entra, o passado é atravessado pela cruz, e tudo o que era velho fica para trás. Nele, você é livre para não repetir a história que te prendeu. E o mais maravilhoso é que tudo se fez novo. Não algumas coisas, não apenas o espiritual, tudo. Sua maneira de pensar, sua visão de vida, suas decisões, seus relacionamentos, suas prioridades. A transformação em Cristo é total. E ainda que esse processo se desenvolva progressivamente, a semente já foi plantada. A obra começou. E Deus é fiel para completá-la. Ele não deixa nada pela metade. A nova criação não se limita a uma área. O Espírito de Deus quer transformar seu caráter, suas emoções, sua visão, seu propósito. Não há canto da sua alma que fique fora dessa renovação. Mas há uma grande diferença entre modificar comportamento e transformar identidade. Muitas pessoas tentam mudar por fora sem terem sido transformadas por dentro. Esforçam-se para mudar hábitos, controlar o temperamento, corrigir palavras, mas se o coração continua o mesmo, cedo ou tarde, tudo volta à superfície.
A mudança real não começa com o que você faz, mas com o que você é. E isso só acontece quando você permite que Cristo viva em você. Ele não veio para te ajudar a ser melhor, ele veio para te fazer novo. E claro, parte dessa transformação inclui deixar o velho para trás. Às vezes não é tão fácil. Agarramo-nos a padrões que nos são familiares, mesmo que nos façam mal. Temos dificuldade em soltar o controle, a necessidade de aprovação, o passado que nos deu uma falsa identidade. Mas para viver o novo, é preciso largar o velho. Deus não vai encher suas mãos se elas ainda estiverem ocupadas com o que já não serve. E esse processo pode doer, mas faz parte do nascimento de uma nova vida, como a borboleta que precisa romper o casulo, como o broto que rompe a semente para florescer. E você não está sozinho nesse processo. A comunidade de fé tem um papel vital. Você precisa se cercar de outros que também estão sendo transformados. Pessoas que te encorajam, te corrigem com amor, te acompanham nos dias difíceis. A nova criação se nutre na comunhão. O isolamento enfraquece, o corpo de Cristo fortalece, porque essa nova identidade não é vivida em solidão, mas como parte de uma família espiritual que caminha com você. E aqui está algo ainda mais profundo. Sua história passada não é apagada, é redimida. Deus não elimina suas feridas, Ele as transforma. Aquilo que te envergonhava se torna testemunho. O que doía se transforma em mensagem de graça. Seus erros se tornam plataforma para ministrar a outros. Tudo o que você viveu nas mãos de Deus ganha propósito. Em Cristo, sua história quebrada não é um obstáculo, é uma ferramenta de restauração para outros. Então, hoje, não se veja como alguém apenas lutando para mudar. Veja-se como alguém que já foi feito novo. Caminhe com a certeza de que o velho já passou. Viva com a esperança de que tudo está sendo feito novo. E se você ainda está em processo, lembre-se, Deus já começou. E Ele não vai parar até que você veja a plenitude da sua obra em você. Porque a ressurreição não foi apenas um milagre. Foi o início da sua nova vida. E você é a prova viva dessa promessa cumprida. Número 7, Filipenses 3, versículo 10. A fim de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quero conhecê-lo. Assim começa um dos anseios mais profundos do apóstolo Paulo e também uma das declarações mais radicais de toda a Escritura. Ele não está falando sobre saber a respeito de Cristo, está falando sobre conhecê-lo, não de repetir doutrinas corretas, mas de ter um encontro real, íntimo, transformador. A palavra usada no grego é ginosco, que não implica um conhecimento intelectual, mas uma experiência viva. É a mesma palavra usada para descrever a relação íntima entre esposos. Paulo não busca teoria, busca comunhão. E esse anseio deve ser também o seu, porque conhecer a Cristo não é um requisito religioso, é o centro de tudo o que significa viver uma vida nova. Conhecê-lo implica entrar em um relacionamento que transforma cada parte de você. E desse conhecimento brota o poder, não o contrário. Não buscamos a Cristo apenas para obter poder, buscamos conhecê-lo. E nessa comunhão profunda, o poder da sua ressurreição começa a operar em nós. É uma progressão sagrada. Primeiro o conheço, depois experimento seu poder e, finalmente, participo dos seus sofrimentos. Aqui não há atalhos. Você não pode viver o poder da ressurreição sem abraçar o caminho que conduz a ela. E isso nos leva a uma verdade profunda. O poder de Deus não nos afasta do sofrimento, Ele o ressignifica. O poder da ressurreição não é uma energia mágica que elimina toda dor. É a força sobrenatural que converte o sofrimento em plataforma de redenção. Cristo não evitou a cruz, passou por ela. E foi na cruz que seu poder se manifestou com maior clareza. Paulo entendeu que o verdadeiro poder não consiste em evitar feridas, mas em vivê-las a partir da perspectiva da ressurreição.
Em vez de fugir do quebrantamento, nós o atravessamos com propósito. Porque quando compartilhamos os sofrimentos de Cristo, não o fazemos como vítimas, mas como testemunhas. É ali que o conhecemos mais profundamente. É ali que seu caráter se forma em nós. E é que o objetivo de tudo isso não é simplesmente sobreviver à vida. Não é ter uma existência confortável ou segura. O verdadeiro propósito é ser semelhante a Ele. Paulo não desejava sucesso, nem aplauso, nem sequer a libertação do sofrimento. Ele desejava ser como Cristo. Esse era seu norte, sua paixão, sua meta suprema. E é isso que define a vida cristã. Não quanto você sabe, nem quanto você faz, mas quanto de Cristo foi formado em você. O conhecimento verdadeiro leva à transformação verdadeira. E a transformação mais profunda acontece quando Cristo se reflete na sua maneira de amar, de servir, de resistir, de viver. Por isso Paulo renunciou a tudo, à sua reputação, ao seu passado, ao seu prestígio. Nada lhe parecia mais valioso do que conhecer a Cristo. Ele sabia que não há outra prioridade que faça sentido. Você pode ter tudo nesta vida, mas se não conhecer a Cristo, está vazio. E o contrário, pode perder tudo, mas se tiver a Ele, tem tudo. Você o conhece? De verdade? Não se sabe apenas versículos, não se frequenta apenas uma igreja, mas pode dizer, como Paulo, considero tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E esse conhecimento se cultiva, não aparece do nada. Ele se aprofunda através da oração sincera, do estudo da palavra com o coração aberto, do silêncio na sua presença, da obediência diária. Conhece-se a Cristo quando você se atreve a caminhar com Ele, quando o busca além do que Ele pode te dar, quando decide permanecer em meio à dor. Porque é na fraqueza que seu poder se aperfeiçoa, é na rendição que a comunhão floresce, é no quebrantamento que sua glória se revela. Mas também há um perigo: querer o poder sem abraçar a cruz, buscar milagres, autoridade, dons, sem aceitar o molde do sofrimento que nos torna semelhantes a Ele. Não dá para separar sua glória do seu caminho. E se queremos participar da sua vida ressurreta, também precisamos estar dispostos a compartilhar da sua morte, não no sentido literal, mas espiritual. Morrer para o ego, para o orgulho, para o controle, para a autossuficiência. Porque quando morremos para nós mesmos, Ele vive mais plenamente em nós. Então hoje, faça desse seu clamor: Senhor, quero te conhecer, não apenas de ouvir falar, não de longe. Quero te conhecer com todo o meu ser. E se isso implica participar dos teus sofrimentos, aqui estou. Porque se ao final de tudo isso eu me parecer mais contigo, então terá valido a pena. Essa é a vida nova que Cristo inaugurou com sua ressurreição. Não uma vida fácil, mas uma vida verdadeira. Não uma existência superficial, mas uma comunhão profunda. Porque conhecê-lo muda tudo. Número 8. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Não é qualquer esperança. Não é um anseio incerto, não é uma expectativa frágil baseada em circunstâncias, não é uma ilusão emocional para consolar a alma. Pedro diz com clareza, é uma esperança viva, uma esperança que respira, que pulsa com poder, que não depende do que vemos, mas do que já aconteceu no céu e na história. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos não foi apenas um acontecimento sobrenatural. Foi a garantia eterna de que nossa esperança está viva, porque nosso Salvador está vivo. As esperanças do mundo são diferentes. São construídas sobre desejos que nem sempre se realizam. Apoiam-se em promessas humanas, em contratos, em expectativas terrenas que frequentemente acabam quebradas.
Você espera um emprego e ele não vem. Espera um relacionamento e ele se desfaz. Espera estabilidade e a vida te sacode. Assim é o padrão de toda esperança morta. Nasce empolgada, mas termina decepcionada. Em contraste, a esperança que nasce em Cristo não morre porque não depende de resultados humanos. Está ancorada na vitória da cruz e selada pela tumba vazia. Não é apenas pensamento positivo, é uma convicção inabalável. E o mais lindo é que essa esperança não nasce dos nossos méritos. Não é fruto do nosso esforço, nem das nossas obras. É um presente da grande misericórdia de Deus. Foi Ele quem nos gerou de novo. Foi sua compaixão infinita que nos trouxe a vida. Isso significa que você não pode conquistar essa esperança e também não pode perdê-la por fraqueza, porque ela não nasceu de você, nasceu dele. Você não a sustenta, ele a sustenta por você. E isso muda radicalmente a maneira como você vive, porque já não depende de si mesmo para manter a fé viva, mas do Deus que nunca falha. Pedro diz claramente, essa esperança está fundamentada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não em ideias, não em emoções, não em desejos bonitos, mas em um fato histórico que dividiu o tempo em dois. A tumba vazia é a base da nossa esperança cheia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria inútil. Mas como Ele vive, também nós viveremos. E não apenas no futuro glorioso, mas agora, hoje, com uma segurança que não se abala quando o mundo treme. Essa esperança não trata apenas do que virá. Ela transforma completamente como enfrentamos o que já está aqui. E nós não estamos esperando uma recompensa incerta. Pedro chama de uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. Ou seja, não se desgasta com o tempo, não se contamina pelas decisões humanas e não perde valor por nossos erros cometidos. É uma herança eterna, sólida, imutável. Nada nem ninguém pode roubá-la de você. Não depende dos mercados financeiros, nem do estado emocional das pessoas ao seu redor, nem do seu próprio desempenho espiritual. Está guardada, está selada e está reservada para você. Sim, Pedro diz, reservada nos céus para vós. Você entende o que isso significa? Que há uma parte do céu com o seu nome escrito, que essa herança não é genérica, não é abstrata, não é impessoal. O próprio Deus a preparou especificamente para você. Você não a perderá por acidente, não será substituído por outro. Ela não caduca, o céu não tem lista de espera. O que Deus reservou para você está seguro em suas mãos, e nada poderá separá-lo disso. Agora, essa esperança viva não é apenas para o futuro, ela transforma o seu presente. Quando você sabe que sua vida está conectada a uma eternidade incorruptível, os medos atuais perdem força. As provas são enfrentadas com outra perspectiva. A dor já não é o fim. A perda já não é derrota. A escassez não define o seu valor. Quando você vive orientado para o eterno, sua alma se liberta da ansiedade, da avareza, do desespero. Você já não precisa acumular na terra, porque sabe que o céu já lhe pertence. Você já não se destrói pelas perdas aqui, porque sabe que o mais precioso já está garantido lá. Isso tem um efeito prático. Você começa a tomar decisões com outra mentalidade. Começa a amar mais livremente, a servir sem reservas, a viver sem medo, porque entende que esta vida é apenas o prelúdio, não o destino final. A esperança viva te torna generoso, corajoso, firme, permite atravessar o sofrimento sem perder a alegria. Pedro escreveu essas palavras a crentes perseguidos. Eles não viviam no conforto, mas viviam com a certeza de que o melhor ainda estava por vir, e isso os sustentava. Então hoje, quando tudo parece incerto, lembre-se disto. Você não caminha com uma esperança frágil. Você não crê em algo que pode falhar. Você foi feito para uma esperança viva,
uma esperança que pulsa com a mesma vida do Cristo ressuscitado, uma esperança que não se esgota, que não morre, que te sustenta, que te espera e que a cada dia te transforma. Número 9, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Assim começa uma promessa que não foi apenas para um grupo de discípulos em Jerusalém, mas para todo crente nascido do Espírito. Jesus não disse, esforcem-se para serem minhas testemunhas. Não disse, tentem com o que têm. Nem disse, vão antes de estarem prontos. Ele disse, recebereis poder, porque o chamado para testemunhar não se sustenta nas nossas habilidades, mas no poder do Espírito Santo. Antes de sermos enviados, somos revestidos. Antes de falar, somos cheios. Antes de dar, recebemos. Esta é a sequência divina, poder antes da missão. Esse poder não é abstrato, ele tem uma fonte clara e concreta, o Espírito Santo. Não se trata de entusiasmo, nem de carisma, nem de eloquência. É uma força sobrenatural que vem do alto e que se manifesta no mais profundo do nosso ser. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora vive em nós. E se esse poder foi capaz de vencer a morte, também pode vencer o medo, a passividade, a indiferença e o silêncio que às vezes nos paralisam. O Espírito Santo não apenas nos consola, ele nos impulsiona. Não apenas nos transforma por dentro, ele nos lança para fora, ele nos faz testemunhas. E essa palavra, testemunhas, é crucial. Não se trata apenas de fazer evangelismo, trata-se de viver como evidência viva de que Jesus está ressuscitado. Uma testemunha é alguém que viu, que ouviu, que viveu algo tão real que já não pode se calar. Nossa vida inteira se torna um testemunho. Não é apenas recitar versículos, é encarnar a mensagem. Cada decisão que você toma, cada conversa que você sustenta, cada reação diante do conflito fala daquele que você representa. Porque não se trata apenas de falar de Cristo, mas de refletir Cristo com autenticidade. E esse testemunho não fica restrito a um canto. Jesus traça um mapa claro. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É uma expansão progressiva. Começa no que está próximo, mas nunca se detém ali. Qual é a sua Jerusalém? Talvez sua família, seu círculo íntimo, seus colegas de trabalho, suas redes sociais. É aí que o testemunho começa, mas não pode parar aí. O poder do Espírito rompe toda a zona de conforto e nos impulsiona para a Judéia, essa esfera mais ampla onde sua influência ainda pode alcançar, e depois para Samaria, lugares desconfortáveis, pessoas diferentes, contextos difíceis, e finalmente até os confins da terra. Porque essa mensagem não conhece fronteiras. Jesus menciona deliberadamente Samaria. Não era um lugar qualquer. Era um território rejeitado, desprezado, evitado pelos judeus. E ao incluí-lo, Jesus destrói toda barreira étnica, cultural, histórica ou pessoal. O testemunho do poder da ressurreição não é para alguns poucos, é para todos. E isso também nos confronta. Estamos dispostos a cruzar nossas próprias barreiras para sermos testemunhas? Estamos dispostos a falar com quem pensa diferente, a amar quem nos ofende, a estender a mão para além do confortável? Mas atenção, ser testemunha não é o mesmo que fazer proselitismo forçado. Não se trata de impor, mas de expor a verdade com amor. Um testemunho autêntico não precisa de manipulação. Não grita, não pressiona, não condena. Simplesmente mostra. Mostra o que Jesus fez em você. Mostra como era sua vida antes e como ela é agora. Mostra que sua ressurreição não é teoria, é transformação real. E isso impacta mais do que 1000 argumentos. Hoje também enfrentamos barreiras modernas, o medo de ofender,
a pressão do politicamente correto, o relativismo que nega verdades absolutas, o conformismo espiritual. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo quer ativar seu poder em você, não para te tornar alguém agressivo, mas valente, não para pregar apenas de um púlpito, mas a partir da sua história, não para forçar conversões, mas para provocar encontros com a verdade. E há tantas formas criativas de ser testemunha hoje, desde uma conversa profunda com um amigo até uma publicação intencional, desde atos genuínos de bondade até respostas sábias em meio ao conflito, desde a forma como você lida com o sucesso até como enfrenta o fracasso. Ser testemunha não é algo que você faz num dia, é algo que você é todos os dias. Sua vida é um megafone. O que você vive fala mais alto do que o que você diz. Por isso, ser testemunha não é apenas uma atividade, é uma identidade. Você é testemunha quando decide perdoar. Você é testemunha quando escolhe a verdade. Você é testemunha quando serve com humildade. Você é testemunha quando brilha no meio da escuridão. Cada passo seu, cada escolha sua, pode contar a história do Cristo ressuscitado. O mundo não precisa de mais teorias, precisa ver vidas cheias do Espírito, caminhando com poder, falando com graça, vivendo com propósito. Então hoje lembre-se, você não está sozinho. Você não está fraco, você não está sem recursos, você receberá poder, e com esse poder será testemunha, desde a sua Jerusalém até os confins da terra, porque a ressurreição não foi o fim de uma história, foi o começo da sua nova vida, e você agora é parte viva dessa promessa cumprida. Número 10. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, pare um segundo e pense na magnitude dessa verdade. O mesmo Espírito que penetrou a escuridão do sepulcro, que reverteu a morte, que restaurou o corpo de Cristo e o levantou com glória, esse mesmo Espírito habita em você. Ele não te visita de vez em quando, não se ativa apenas em momentos especiais. Ele habita, ele permanece. É uma presença constante, viva, poderosa. A ressurreição não foi um evento isolado no passado. Foi o início de uma nova dinâmica na vida do crente, carregar dentro de si o poder que venceu a morte. E isso não é apenas uma verdade teológica para recitar em voz alta, é uma garantia. Uma promessa eterna. Esse Espírito que habita em você é a certeza de que você também ressuscitará. Não estamos nos agarrando a uma ideia abstrata de imortalidade. Estamos espiritualmente conectados a uma realidade futura tão segura quanto o sepulcro vazio. O Espírito em nós é o depósito dessa herança incorruptível, um adiantamento tangível do que está por vir. Seu corpo será transformado, sua mortalidade será absorvida pela vida. A eternidade não é apenas um destino, é uma realidade que habita em você desde agora. Mas esse poder não se limita ao futuro. Paulo não diz vivificará como algo apenas distante. Ele diz que esse Espírito já está vivificando os vossos corpos mortais. Isso inclui sua mente, suas emoções, sua energia, sua vontade, sua força interior. A vivificação começa aqui, hoje. Não se trata apenas de sermos salvos para um dia chegarmos ao céu. Trata-se de viver aqui como pessoas renovadas por dentro, cheias de vida em meio a um mundo de desgaste, de exaustão e de desesperança. Esse poder não apenas ressuscita mortos, também revitaliza vivos. E sim, ainda habitamos corpos limitados, frágeis, mortais, mas mesmo aí o Espírito opera. Onde o mundo vê fadiga, Deus vê espaço para renovar. Onde há fraqueza, Ele infunde poder. Onde o corpo decai, o Espírito sustenta. Não se trata de negar nossas limitações, mas de não estar submetido a elas. A vida cristã
não ignora a realidade do sofrimento físico, mas também não a idolatra. Há uma fonte interior de vitalidade que transcende as leis naturais. O mesmo poder que ressuscitou Cristo não ficou lá atrás. Está aqui, dando vida nova a tudo que parecia seco. E não estamos falando apenas do espiritual. Este versículo derruba a falsa separação entre o espiritual e o físico. Paulo diz, vossos corpos mortais. Ou seja, o espírito também impacta nossa saúde, nossa energia, nossa forma de viver o corpo. E como se experimenta essa vivificação no cotidiano? Através de práticas simples, mas profundas. Descanso bem administrado, movimento consciente, alimentação equilibrada e, acima de tudo, alinhamento constante do corpo e da mente à vontade do espírito. O corpo não é um obstáculo, é um instrumento que também pode ser cheio do poder de Deus. Há sinais claros dessa nova vida, nem sempre em forma de milagres visíveis, mas sim numa paz que sustenta, numa energia que não se explica, numa força que te levanta justamente quando você sente que não aguenta mais, naquela clareza que vem em meio ao caos, naquela resiliência que não vem de você, mas dele, naquela capacidade de perdoar quando sua humanidade quer vingança. Isso é vivificação. É o Espírito mostrando que seu corpo mortal pode ser casa do poder imortal. E sim, haverá dias de cansaço, haverá limites, haverá dores. Não negamos isso, mas também não absolutizamos, porque mesmo quando o corpo falha, o Espírito fortalece. Mesmo quando tudo parece desabar, o fogo dele arde dentro de nós. Por isso não desistimos. Por isso não vivemos como quem apenas espera a morte. Vivemos como quem já começou a ressuscitar desde agora. Cada respiração pode ser um ato de comunhão. Cada decisão, uma afirmação de vida. E é aqui que essa verdade se torna revolucionária. Em um mundo que glorifica juventude, aparência, velocidade, nós celebramos a vida que não depende dessas coisas. Celebramos a vida do Espírito, a que não murcha, a que não precisa de maquiagem, a que se renova dia após dia, como diz a Escritura. Essa é a economia espiritual do crente. Onde o mundo vê decadência, Deus vê oportunidade para demonstrar seu poder vivificante. Onde o mundo vê finitude, Deus planta a eternidade. Então hoje, respire fundo. Você não está sozinho. Você não está vazio. Dentro de você habita o Espírito que ressuscitou Jesus. E se Ele o ressuscitou, também te ressuscitará, te vivificará, te sustentará e mostrará, através da sua vida, que a ressurreição não foi apenas um milagre do passado. Foi o início de uma vida nova que está se manifestando, corpo a corpo, sopro a sopro, em todo aquele que crê. Número 11. Lucas 24, versículo 13. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. E aconteceu que, ao partir o pão, seus olhos foram abertos e o reconheceram. Que momento tão revelador! Jesus ressuscitado estava ali, com eles, caminhando ao lado deles, falando, ensinando, compartilhando, mas eles não o viam. Seus olhos estavam velados. E não porque Jesus estivesse disfarçado, mas porque a dor, a confusão e a decepção podem nublar até mesmo o olhar mais treinado. Assim também acontece conosco. O Cristo ressurreto caminha muitas vezes ao nosso lado, no meio das nossas dúvidas, nas nossas rotinas, nas nossas lutas. Mas não o reconhecemos, porque estamos presos às nossas expectativas quebradas ou distraídos pelo ruído do mundo. Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa derrotados. Haviam perdido a esperança. Dizem, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Essa frase diz tudo. Esperavam algo que não aconteceu como queriam. E quando a história não segue como planejamos, é fácil deixar de ver Jesus. Mas Jesus não os abandona. Ele se aproxima, caminha com eles, fala com eles,
explica as Escrituras. E mesmo sem reconhecê-lo, algo começa a mudar. Seus corações ardem. Há algo na presença dele, nas suas palavras, que começa a sacudi-los por dentro até que, no momento mais simples, ao partir o pão, eles o veem. E isso é chave. Não o viram em uma manifestação gloriosa. Não foi uma visão sobrenatural. Foi na simplicidade de uma refeição. Em um gesto que já tinham visto tantas vezes. Porque Jesus não se revela apenas no espetacular. Ele se revela no comum, nenhum ordinário, no que acontece todos os dias. Eles o viram quando partiu o pão. Percebe? O Cristo ressurreto se manifesta nos detalhes mais simples, quando o coração está disposto. Às vezes, o buscamos em fogos de artifício espirituais e não o reconhecemos no abraço, no pão compartilhado, na palavra certa, no silêncio cheio de sua paz. Mas antes desse momento, algo fundamental aconteceu. Ele lhes explicou as Escrituras. Antes de que seus olhos se abrissem fisicamente, seus corações foram preparados espiritualmente. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Disseram depois. A palavra é como uma lanterna na escuridão. Ela prepara o nosso olhar para que possamos reconhecê-lo quando ele se manifestar. Ler a Bíblia não é um exercício acadêmico, é preparação da alma, é prelúdio do encontro, é a linguagem que Cristo usa para se revelar com clareza. E quando o reconheceram, tudo mudou. Passaram da tristeza para a urgência, da resignação para a missão. Não podiam ficar sentados. Levantaram-se imediatamente, embora fosse noite, embora já estivessem em casa, embora o caminho fosse longo. Porque quando realmente você vê o Cristo ressurreto, tudo dentro de você se move. Você não consegue ficar calado, você não espera pelo momento conveniente. O testemunho brota naturalmente. A necessidade de compartilhar o que viveu se torna mais forte que o cansaço ou o medo. O verdadeiro encontro com Jesus gera movimento, mas há muitos obstáculos hoje que nos impedem de reconhecê-lo. A pressa, as decepções passadas, os preconceitos, as distrações, as expectativas erradas, o orgulho, a autossuficiência, tudo isso pode velar nossos olhos. Podemos ter Cristo bem diante de nós, numa conversa, numa necessidade alheia, numa oportunidade de servir e não o enxergar. Por isso, precisamos de espaços que favoreçam o despertar dos nossos olhos espirituais. Momentos de comunhão sincera, tempos na palavra, períodos de silêncio. Vida simples, corações abertos. Não se trata de fazer esforço para vê-lo, mas de se dispor para que ele nos abra os olhos. E há algo mais que não podemos ignorar. Cristo se manifestou quando estavam juntos, não quando estavam sozinhos, não quando se isolaram. Foi em comunidade, foi ao se sentarem juntos, foi no partir do pão. Muitos querem encontrar Jesus isolados, à sua maneira. Mas há uma graça especial que se derrama quando compartilhamos o pão com outros crentes, quando ouvimos juntos, quando nos abrimos à verdadeira comunhão. A comunidade não é um extra, é parte do contexto onde Jesus se torna reconhecível. Por isso, se hoje você sente que não consegue ver Jesus, não se desespere. Ele já está perto, já está caminhando com você. Talvez seus olhos estejam velados pela dor, pela decepção, pela rotina. Mas ele não se foi. Ele fala, ele explica, ele espera e chegará aquele momento, no meio de algo simples, cotidiano, em que você o verá. Seus olhos se abrirão, seu coração arderá e você saberá sem dúvida que ele esteve ali o tempo todo. Porque a ressurreição não foi apenas um milagre para ser celebrado na Páscoa. Foi o início de uma nova forma de viver, uma nova forma de ver, de caminhar com os olhos abertos, de reconhecê-lo não apenas nos céus, mas à mesa, no caminho, no cotidiano. E uma vez que você o reconhece, nada mais volta a ser igual. Número 12.
Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Eis que eu estou convosco todos os dias. Estas palavras não são apenas uma frase bonita para encerrar o Evangelho, são uma declaração definitiva. São o selo da ressurreição aplicado diretamente à nossa vida diária. Jesus não venceu a morte apenas para demonstrar poder. Ele o fez para estabelecer uma nova realidade, que nunca mais estaríamos sozinhos. Eu estou convosco. Não de vez em quando, não em eventos especiais, não apenas quando nos comportamos bem, todos os dias, no auge da alegria e no fundo da dor, em meio ao sucesso e em meio ao erro. Ele não é uma visita, é uma companhia permanente. Esta é a continuidade perfeita. Todos os dias não deixa espaço para dúvidas. Inclui os dias cinquentos, os dias de cansaço, os dias em que você se pergunta se vale a pena continuar. O Jesus ressuscitado não subiu ao céu para nos observar de longe. Ele permaneceu conosco através do seu Espírito que habita no crente. A ressurreição não apenas prova que ele é Deus, prova que seu amor é eterno e sua presença inabalável. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. A religião te dá regras. O Cristo ressuscitado te dá companhia todos os dias até a consumação do século. E não é uma promessa limitada pelo tempo. Até a consumação do século é a expressão máxima de fidelidade. Ele não vai embora, não se cansa, não desiste de você. Mesmo quando você falha, ele permanece. Mesmo quando você duvida, ele não te abandona. É uma presença que não expira, que não depende das suas emoções, que não flutua com suas circunstâncias. Se ele está com você, você não precisa esperar por condições perfeitas para sentir paz, porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a certeza da sua presença em meio ao caos. Mas essa promessa aparece em um contexto muito especial: a missão. Jesus disse isso logo depois de enviar seus discípulos para fazer discípulos. Não é uma frase solta, é uma garantia para aqueles que decidem obedecer, ensinando-os a guardar todas as coisas. Obedecer aguça a nossa percepção da sua presença, não porque ele se afaste quando desobedecemos, mas porque o coração que vive alinhado à sua palavra é mais sensível à sua proximidade. Quando você decide viver segundo sua vontade, começa a experimentar essa presença não como teoria, mas como realidade ativa. Ele está no meio da sua obediência, na conversa que você conduz com compaixão, no perdão que você oferece mesmo com dor, no esforço de refletir sua luz. É ali que sua presença se torna evidente. Essa presença não é apenas reconfortante, é o combustível para a missão. Jesus não diz, vão e se puderem me chamem. Ele diz, vão, porque eu vou com vocês. Ele nunca te envia sozinho. Cada passo de obediência que você dá, ele dá contigo. Cada palavra dita em seu nome, ele respalda. Cada lugar para onde você vai como luz, ele já está lá com você. Sua presença é sua maior ferramenta, sua segurança, seu impulso, sua paz. Ele não está apenas com pastores ou líderes, está com todo aquele que decide caminhar com ele todos os dias. Agora, muitas vezes, não sentimos essa presença, e isso não significa que ele não esteja. Existe uma diferença entre presença objetiva e percepção subjetiva. Sua presença é constante, mas nossa percepção varia. Como o sol que brilha mesmo quando há nuvens, assim também Cristo permanece, mesmo quando nossas emoções não o percebem. Por isso, é necessário cultivar a consciência da sua presença. Parar, respirar, lembrar. Tu estás aqui. Em meio ao barulho, voltar ao centro. Porque quanto mais conscientes somos da sua presença, mais somos transformados por ela. E essa presença tem um efeito transformador. Não é apenas companhia emocional, é formação espiritual. Estar continuamente expostos a Cristo nos muda, nos molda.
Assim como Moisés descia com o rosto resplandecente por ter estado com Deus, também nós vamos sendo transformados à sua imagem. Quanto mais próximos caminhamos, mais nos parecemos com Ele. Sua presença não apenas nos sustenta, ela nos reforma, nos purifica, nos renova. E não se esqueça, sua presença também se manifesta na comunidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele está. Não apenas na solidão, mas na comunhão, na oração compartilhada, no pão partido, no ombro que consola, no abraço que sustenta. A igreja não é apenas um lugar para ouvir, é um espaço onde sua presença se torna palpável, real, viva. Por isso, hoje, caminhe com a certeza de que você não está sozinho. Não esteve ontem, não estará amanhã. Ele está, no alto e no baixo, no visível e no invisível, no forte e no frágil. A ressurreição não foi apenas o fim da morte, foi o começo de uma vida acompanhada. E essa companhia não vai embora, não se apaga, não desiste, porque Ele, o Cristo ressuscitado, disse: eu estou com vocês todos os dias. E se Ele disse, isso basta. Amém. Número 13, Apocalipse 1, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João vê o Cristo ressuscitado, ele não consegue permanecer de pé. Não está vendo o Jesus caminhando pela Galileia. Está vendo o Rei glorificado, o Eterno, aquele que venceu a morte. E sua única resposta é cair como morto. Mas a cena não termina aí. Jesus se aproxima, põe sua mão sobre ele e diz: não temas. Essa mão, essa voz, esse gesto, resumem tudo o que significa a ressurreição. Cristo não apenas venceu a morte, Ele a transformou. Já não é uma ameaça, já não é um fim, já não é uma prisão. Ele diz: tenho as chaves. Ter as chaves implica autoridade, implica controle, implica que alguém pode abrir ou fechar, permitir ou impedir o acesso. E aqui não estamos falando de qualquer porta, estamos falando da morte e do inferno, o mais temido pelo ser humano, o mais inevitável, aquilo que nenhuma ciência ou poder humano conseguiu dominar. Jesus não disse simplesmente: eu venci a morte. Ele disse: eu tenho as chaves. Isso muda completamente nossa perspectiva, porque significa que a morte já não tem a última palavra, que o medo que paralisa a humanidade foi colocado sob o controle daquele que vive para sempre. E isso transforma tudo. A ressurreição não é apenas o milagre de que Jesus voltou à vida, é a proclamação de que o domínio do inferno foi quebrado, que a corrente mais pesada foi rompida, que o inimigo mais temido foi derrotado. As chaves não estão nas mãos do diabo, não estão nas mãos do destino, não estão nas mãos do acaso, estão nas mãos do Cordeiro glorificado, daquele que esteve morto e agora vive. Isso significa que mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, onde tudo parece fechado, onde tudo parece morto, Ele tem a chave. Pode abrir, pode restaurar, pode ressuscitar. Essa verdade não tem apenas implicações eternas, tem implicações para cada dia. Quantas vezes sentimos que há portas fechadas em nossa vida, portas de oportunidades que se esvaíram, relações que se romperam, um diagnóstico que parece um muro, uma situação financeira sem saída. Mas se Ele tem as chaves da morte, qual porta Ele não pode abrir? Qual situação é verdadeiramente terminal quando quem tem a chave está contigo? A ressurreição nos lembra que nada está verdadeiramente morto enquanto Ele tiver a autoridade. E Ele tem. E é importante ver o equilíbrio nesta cena. João cai como morto. Está diante do Deus glorioso, do eterno, do primeiro e o último, daquele que não tem princípio nem fim. Aquele que transcende o tempo, a história, a matéria. Mas esse mesmo Cristo glorificado coloca a mão sobre ele. Diz: não temas. Não é apenas majestade,
é ternura, não é apenas juízo, é compaixão. Esse é o mistério belo do Cristo ressuscitado. É o Rei glorioso e é o amigo fiel. É o Senhor do universo e é aquele que toca o teu ombro e diz: estou contigo. Quando Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, não está fazendo uma afirmação poética. Está usando um título que, no Antigo Testamento, pertence exclusivamente a Deus. Ou seja, aquele que venceu a morte é o próprio Deus. Não é um profeta que voltou, não é um espírito iluminado. É o mesmo que criou o tempo, o mesmo que estava no princípio e que estará no fim. Como não confiar nossa vida a Ele? Como não entregar-lhe nossas preocupações? Se Ele é o primeiro, então conhece a origem de todas as coisas. Se Ele é o último, então tem o controle do desfecho. Todo o meio também lhe pertence. E no final, há um paradoxo que muda tudo. Cristo diz: eu estive morto. Deus mesmo diz que morreu, e no entanto, agora vive. E não por um tempo limitado. Vive pelos séculos dos séculos. Isso significa que sua vitória é definitiva, irrevogável. E por isso podemos ter paz, porque aquele que venceu a morte não o fez apenas para sua própria glória. Ele o fez para que você viva, para que você tenha acesso a essa vida eterna, para que você possa viver sem medo. Assim, hoje, se há algo que você teme, lembre-se de quem tem as chaves. Se você enfrenta algo que parece final, lembre-se de quem abriu a tumba. Se há portas fechadas, lembre-se de quem tem autoridade para abri-las. E se há algo em sua vida que parece sem esperança, lembre-se de que a ressurreição não foi apenas um milagre, foi o início de uma nova era. Uma era onde a morte já não manda, onde o medo já não reina, porque aquele que vive tem as chaves. E Ele as entrega a você como promessa de vitória. Número 14. Gálatas 2, versículo 20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Imagine por um momento o que significa que o Cristo ressuscitado, o mesmo que venceu a morte, que se levantou glorioso do sepulcro, que ascendeu ao céu com autoridade total, agora habite dentro de você, não como uma figura distante, não como um modelo que simplesmente admiramos, mas como uma vida que se expressa em você, desde o seu interior, em cada pensamento, cada palavra, cada ato. Esta é a declaração radical de Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não se trata de melhorar a vida anterior, trata-se de morrer para viver de verdade. A ressurreição, então, não apenas inaugura uma nova vida para Jesus, mas inicia uma vida completamente nova em você. Não é a versão otimizada do seu velho eu, é outro tipo de existência. É a vida de Cristo encarnada em sua humanidade. Por isso, Paulo não diz, eu tento ser como Cristo, mas Cristo vive em mim. Aqui se rompe toda a ilusão de autossuficiência religiosa. O cristianismo não é uma religião onde seguimos regras e nos esforçamos para ser melhores pessoas. É uma realidade espiritual onde alguém mais, Cristo, vive sua vida em nós. Mas para que isso aconteça, algo precisa morrer. Paulo chama isso de eu. Esse eu que busca controle, que deseja reconhecimento, que quer proteger seu orgulho. Esse eu que se apega a velhas feridas, que compete, que se compara, que se justifica. Com Cristo, diz Paulo, esse eu foi crucificado, não reformado, não corrigido, crucificado. Porque somente quando o eu se rende completamente, Cristo pode tomar o centro. Não se trata de perder-se, mas de encontrar-se nele, porque nessa morte se revela a verdadeira vida. Não a vida limitada que tentamos construir com nossas forças, mas a vida sobrenatural que flui quando deixamos de resistir. E essa vida, diz Paulo, se vive na fé do Filho de Deus. Não por méritos, não por disciplina, não por emoções, por fé. Ou seja, por uma dependência constante.
por uma confiança viva que se renova a cada dia. Porque essa vida não nasce do esforço humano, mas da rendição. Não se trata do quanto você pode fazer por Cristo, mas do quanto está disposto a permitir que Ele faça em você e através de você. Fé não é passividade, é entrega ativa. É uma vida sustentada pelo invisível, mas manifestada no concreto. E tudo isso é motivado por algo que não podemos ignorar, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é apenas uma verdade doutrinária, é uma declaração profundamente pessoal. Jesus não morreu genericamente pela humanidade, Ele te amou. A você, com a sua história, com os seus erros, com as suas dúvidas, e te amou tanto que se entregou. Esse amor não é abstrato, é íntimo, e é esse amor que transforma a nossa resposta. Não obedecemos por medo, não seguimos a Jesus por obrigação. Fazemos isso por amor correspondido, porque quando reconhecemos a intensidade desse sacrifício, o único ato razoável é render-se completamente a Ele. Agora, essa vida de Cristo em você tem implicações práticas. Não é misticismo desconectado da realidade. Muda como você vive, como fala, como decide, como ama. Significa que no seu trabalho, Cristo se expressa, que nas suas relações, Cristo atua, que quando você serve, perdoa, enfrenta a dor. Não é você, é Cristo em você. Mas isso requer morrer a cada dia para o que impede essa vida de fluir. Aos seus desejos egoístas, à sua necessidade de aprovação, à sua necessidade de controle. Cada uma dessas áreas precisa se render para que Cristo possa viver. E aqui está o equilíbrio lindo. Embora a vida cristã exija responsabilidade, ela não depende da sua força, depende da sua conexão. Sua tarefa não é produzir resultados, é permanecer nele. É lembrar a si mesmo a cada dia que já não vive você e viver como se isso fosse verdade. Porque é. Sua segurança, sua identidade, seu propósito já não estão ligados às suas conquistas, mas à presença dele em você. Você é quem é, não pelo que faz, mas porque Cristo vive em você. Esta é a culminação da mensagem da ressurreição. Não apenas Cristo vive, Ele vive em você. E isso muda tudo. Seu passado já não te define, seu presente tem propósito, seu futuro está assegurado. Porque a ressurreição não foi apenas um milagre, foi o início da sua nova vida. E essa vida tem nome, se chama Cristo em você. Número 15. Celebre a vitória segura. Quando você celebra antes de ver a bênção, está declarando ao céu, à terra e ao inferno que já sabe em quem confiou. Deus diz para você hoje, haja como se já tivesse recebido a bênção. E a celebração antecipada é uma das formas mais poderosas de fazer isso. Porque apenas alguém que está convencido de que a vitória é certa consegue dançar em meio ao processo, levantar as mãos no meio do silêncio e cantar alto enquanto os muros ainda estão de pé. Essa é a postura de uma fé madura. Não se baseia no que sente, mas no que sabe. Josué e o povo de Israel entenderam esse princípio espiritual quando marcharam ao redor de Jericó. Eles não tinham evidência visível de que os muros cairiam, mas obedeceram com uma atitude de vitória. Deram voltas em silêncio e, no momento certo, gritaram como se a muralha já tivesse desmoronado. Aquele grito não foi uma reação ao milagre, foi o gatilho. Porque a celebração antecipada libera no mundo espiritual o que ainda não se manifestou no físico. Foi aquele grito de fé, aquele rugido profético que ativou a promessa. Celebrar antes de ver é uma declaração. É dizer, Senhor, eu não preciso de provas, porque tenho a Tua palavra, e a Tua palavra não falha. É agir como Davi, que dançou sem reservas diante da Arca da Aliança. Mesmo sendo desprezado por outros, ele celebrou porque sabia a quem estava honrando. Sua alegria não dependia da opinião de ninguém, mas da sua consciência clara da fidelidade de Deus. Esse tipo de celebração não é emocional, é espiritual.
está ancorada em convicção, não em circunstância. Hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar essa expressão. A celebração antecipada não é espetáculo, é uma postura interna que se expressa externamente. Levantar as mãos, cantar com voz forte, dançar, aplaudir, proclamar a vitória com palavras e gestos. Tudo isso não é apenas simbólico. São atos proféticos que declaram: estou habitando por antecipação na promessa cumprida, porque toda vez que você celebra como se já estivesse na terra prometida, está dizendo: minha fé não precisa de mais sinais, já possuo no Espírito. Crie momentos pessoais de celebração, mesmo estando sozinho, mesmo sem música, mesmo sem resposta ainda. Celebre do mesmo jeito. Ande pela sua casa agradecendo como se já tivesse recebido aquela ligação, aquela provisão, aquela cura. Organize um jantar em família para agradecer pelo que ainda não chegou, mas que já está no seu espírito. Esse tipo de ação não é loucura. É fé em seu estado mais puro. É alinhar-se com o eterno e trazê-lo para o agora. E quando a promessa se cumprir, não se esqueça de testemunhar publicamente, porque a celebração não é completa até que outros ouçam o que Deus fez. Seu testemunho é uma forma de honrar o Deus que respondeu. É dizer: o que fizeste por mim não ficará em silêncio. Eu vou contar, eu vou celebrar em voz alta. E essa celebração se torna semente de fé para outros. Cada vez que alguém ouve você celebrar, o espírito dele se levanta. A atmosfera muda, a incredulidade se rompe e a alegria se multiplica. A celebração contínua não é um evento isolado, é um estilo de vida. É viver cada dia com a certeza de que, mesmo que o mundo mude, Deus permanece fiel. É caminhar com um sorriso profético, com gratidão nos lábios, com expectativa no coração. É dizer: hoje eu não vejo tudo, mas sei que está a caminho. E enquanto não chega, eu celebro como se já estivesse aqui. Você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para celebrar. A verdadeira fé não se manifesta quando tudo é fácil, mas quando tudo parece travado, e mesmo assim você decide louvar. Cada nota cantada antes do milagre é um tijolo espiritual na ponte para a manifestação. Cada aplauso antes da resposta é um eco no céu que move os anjos. Cada ato de celebração antecipada acelera aquilo que estava parado. Então, levante-se hoje com espírito de vitória, fale como vencedor, haja como herdeiro, sorria como quem já recebeu, celebre como quem já tem a resposta, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e a sua fé é a vitória. Não se esqueça, a celebração antecipada é o selo de uma fé consumada. Celebre hoje e verá amanhã, porque a fé que celebra antes é a fé que conquista. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.